Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast do Conexão. Primeira honra estar aqui, né? Eu sou a representante do Brave, que é um movimento que a gente faz entre as mulheres, onde a gente se conecta, né? E vocês estão convidados, vai lá no Conexão e segue a gente lá, vê as reuniões para estar participando. E a gente tem a missão, né, no Brave, de conectar mulheres, mães, amigas, profissionais, empreendedoras. E hoje a gente vai estar aqui fazendo esse podcast especial porque está chegando o Dia das Mães, né? Então a gente vai estar aqui com essas mulheres maravilhosas fazendo aí esse programa aí pra gente. E vou estar deixando aqui, meu nome é Celina Martins, eu sou mãe do João Antônio de 10 anos e mãe da Bia de 5 anos de idade. E estou aqui com essas outras mães que vai estar me ajudando aí, tá levando uma mensagem legal aí para esse dia. Vou estar deixando elas se apresentarem. Aqui na minha frente temos a Priscila, mãe da Elisa, de 1 ano e 5 meses. Eu sou Amanda, sou mãe do Levi. Levi tá com 1 ano, 1 mês e 4 dias. Eu sou a Andressa, mãe do Davi. Davi tem 15 anos. Eu sou a Beatriz, mãe da Isabelle, com 11 anos. Ótimo. Aqui a gente tem mães de várias etapas. Verdade. Muito bom. Cada um com as suas experiências, mas a gente quer frisar na experiência dessa formação dessas mães. Chegamos até aqui, né? Não foi Verdade. fácil. Não. E Dia das Mães é o segundo domingo de maio, né? Onde uma mulher, né, fez essa data para lembrar da mãe, né? Para manter esse momento junto com os filhos. Ter um momento, né, especial para isso. Né? A gente fala muito desse processo que não é fácil de ser mãe, né? E a gente fala que o processo da maternidade, da formação do bebê, não é só a formação do bebê. Também é uma transformação para nós, né? Que vamos estar Verdade. recebendo esse serzinho com tantas descobertas nos nossos braços, assim. Para mim foi um desafio muito grande quando eu me tornei mãe, porque eu nunca quis ser mãe, na verdade. E quando Deus me deu essa missão, assim como Maria recebeu, foi surpreendente. Eu falei, Senhor, será que eu estou preparada para isso mesmo? A gente sempre pensa isso. Será que estamos preparados para isso? Sempre a palavra que vem, se estamos preparados. Mas, assim como Deus preparou todas as mães, eu creio que preparou cada uma de nós. Me preparou para o João, me preparou para a Bia, assim como preparou vocês. Foi um processo difícil, mas está aí, com 10 anos. Para vocês foi... Como é que foi, né, também esse processo? Foi tranquilo? Vocês sempre sonharam? Como foi gerar? Bom, vou começar aqui, vou fazer anti-horário, né? Olha só, eu costumo dizer que a mãe é gerada junto com o filho, né? Porque ali é simplesmente a gente começa a sentir aquele serzinho se desenvolvendo dentro da gente, mas a gente começa a falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Porque até então você era uma, né? Mulher ali lidava com o marido, com você mesma, com empresa, Com seu tempo, com né? seu tempo, Dona suas de si, né? filhas, com seu sono, De si, dona do seu corpo, né? com seu sono. Aí, de repente, começa a gerar, e ali já começa a mudança, que você já começa a ver que nada mais vai ser como antes, né? E aí, para mim, né, experiência Beatriz, foi uma desconstrução de mim mesma. Porque eu não tinha noção, eu via a gente, na época que Isabel nasceu, né, 12 anos atrás, era revista, no máximo tinha um blogzinho. Hoje não, hoje você dá um Google aqui, você já está resolvido, né? Sim. Aí não tinha a mínima noção do que ia acontecer, do que era aquela sensação, né? E ali já começa tudo, que aquela romantização da barriga, já começa a cair né? Não que a gente vai falar que não é mágico, tem mulheres aí que contam que tem que a gravidez toda, que queria ficar de novo e tal, mas essas mulheres são exceção, né? A gente está aqui para falar, cada uma tem um detalhezinho do que aconteceu. A mudança no corpo, eu tive uma mudança hormonal absurda. Então eu fui do zero, assim, daquilo que eu era a 1000. E eu não conseguia controlar, não podia tomar remédio, né? Porque você não pode para controlar aquelas emoções, aqueles rompantes que você tem, aqueles calorão que você tem, aquela fome absurda. Aí tem gente que fala, não, mas você não pode comer. Não, pode sim, come por 2, depois você perde. Eu fui nessa e depois não perde coisa nenhuma. Entendeu? Só eu sei o que eu passei e passo até hoje para, né, regular o organismo. E você vai,
né, desenvolvendo junto com a criança, e ao mesmo tempo você tenta ali buscar um amparo no marido, mas ele também, coitado, ele não tem nem de onde dar, ele caiu de paraquedas, a hora que você fala uma coisa, ele fala, não tô entendendo. Para eles, a gente tá falando outra língua, né? E para ele também muito, né, novo, o homem em si, ele não sabe lidar muito bem com Nessa hora, isso. só o pai espiritual mesmo para orientar a gente. Exatamente. Então, para mim, foi uma coisa muito brusca. E antes de Isabelle, eu já havia perdido um de 12 semanas. Isso daí também ninguém conta que você vai perder, né? Acha, ficou grávida, a sua barriga vai crescer. Não, mas eu tive o processo de perder uma com 12 semanas também. E daí aquele processo de internação, né? Como que vai resolver isso? Será que eu vou conseguir ser mãe novamente? Aí depois, quando engravidei da Isabelle, qualquer dor que eu senti, eu já achava que ia perder de novo. E isso ninguém te conta. Aí você vai no médico para ele, né, buscar alguma referência, alguma informação. Eles também não têm, porque é algo que eles não estão no nosso corpo. Por mais que eles nos examinem, que eles nos digam, isso é normal, isso é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Eu tô me sentindo estranha. Eu tô me sentindo meio esquisita. Eu tive, gente, pra vocês terem uma ideia, vontade de comer terra e tijolo. Não sei se vocês Gente, aí eu fiquei parada, falei, será que eu vou? Não, mas isso não se come. Gente. Dava água na boca. Tem essa fase dos desejos também, né? É. Hoje, você pesquisando, você vê que é o quê? Falta de nutriente. E é uma coisa simples de resolver. Só que as mães antigas falam, não, tem que comer. Senão vai nascer Senão com... vai nascer. E esse foi um biscoito quebrado, já te interrompendo? Não, Foi um biscoito quebrado na minha gestação, né? Porque eu não tive nenhum desejo. E aí eu comecei a inventar. olha, Eu quero sério? saber, deixa eu inventar aqui. Coitado do pai. E aí falava com o Ivan, meu esposo, né? Mas peguei leve, assim, falava assim, vontade de chupar um picolé de limão. Mas enfim, não tive e não sabia dessa questão, né, de hormônio, né, de nutrientes. Muito bom, muito legal. sim, e é uma confusão tremenda, né? A gente Sim. fica sem onde buscar informação, come, não come, aí você começa a inchar, engordar. A gente estava até conversando sobre isso outro dia, né? Eu e a Verdade. Beatriz, a gente estava falando que, assim, quando a gente engravida, é porque, assim, a maternidade, ela em si não traz bula, não é uma receita de bolo. Verdade. O que serve para uma não vai servir para outra. Hoje em dia, aquela blogueira que está falando ali sobre maternidade, talvez ela tenha uma rede de apoio, provavelmente ela tem uma rede de apoio que muitas mães, que não é a realidade de muitas, né? Então, assim, às vezes algumas contam com a família, outras nem tanto, porque às vezes tá igual Beatriz, né? Mora só ela, o esposo e a filha aqui em Vitória. Então, assim, fica muito difícil, né? E a gente já vai começando com a mudança, né? Com essa escola de samba de hormônio. Eu falo que é uma escola de samba, porque cada dia é uma ala diferente que tá ali, que você tá montando. Você vai mudando o seu corpo de uma forma tão brusca que você não se dá conta. E você passa a não ser dona de si. Verdade. Porque esse hormônio, você não sabe se você tá com calor, tá com frio, o que você tá, e vai passando. Você sabe que tá com bebê. Você sabe que tá com bebê. E só que quando você engravida, é diferente da gente que é mulher para a reação do homem, né? As reações são diferentes. A mulher, ela já ama sem conhecer. O pai, ele precisa conhecer para amar. Verdade. Então, assim, a gente já ama. Então, quando é o caso, igual a Beatriz falou, ela perdeu, ela sentiu, eu também perdi um segundo, né, no caso. Mas, assim, quando eu engravidei do Davi, eu tava assim, eu tinha comido alguma coisa e me fez mal, e eu achei que eu tava passando mal. Fui fazer o exame, fiz o exame, assim, desacreditando, e tava grávida. E aí, assim, eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí, só que eu já descobri quando eu tava com 2 meses, quase 2 meses e meio, mais ou menos. E aí, quando eu fui fazer o exame, né, eu fui lá fazer a ultrassom, já deu pra ouvir a batidinha do coração dele, né? E aquela batidinha já emociona a gente. E você fala assim, e agora, né? E todo dia é o e aí? E agora? O que eu faço? Porque é diferente pra todo mundo. E a minha gravidez foi muito tranquila, não tive enjoo, não tive nada, fiz tudo, eu morava em Campo Grande na época, então assim, eu andava Campo Grande todo, dezembro, no mês de Natal, eu tava andando em Campo Grande barriguda, então assim, foi muito tranquila. Só que quando a criança nasce, aí vem outro porém, né? Aí que já começa a segunda etapa.
porque você fala bem assim, e agora? Eu tive muito isso, assim, uma crise de identidade mesmo, porque eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, e aí eu falava bem assim, mas eu não vou dar conta, é muito pequenininho, o que que eu vou fazer agora? E eu olhava pra mim, olhava pro espelho, assim, me olhava no espelho, eu falava, meu Deus, e agora, o que que eu faço? E aí Deus vai capacitando a gente a cada dia para a gente poder ser melhor a cada dia. Mas a gente ainda se cobra muito, porque a gente fica com a sensação de impotência, de ser a pior mãe do mundo, de não ter dado conta. Eu lembro que eu ia tomar banho, às vezes, era 11 horas da noite. Eu não tinha rede de apoio, assim. Tinha minha mãe, que me ajudava, às vezes, minha sogra, minha cunhada, mas, assim, não era aquela rede de apoio dentro de casa para poder te ajudar, para poder fazer as coisas. Eu acho que isso vai muito também do que a Beatriz colocou, né? Na verdade, é a cobrança, é Autoimposta. e esse romance que eles colocam todo, né? Da casa cheirosa só. Você se só sente pensa na bem chegou. sempre, e que é mágico, o quartinho. Eu fiz o quarto porque até então eu não tinha certeza, eu tinha perdido um, eu tinha certeza. Na verdade, a gravidez toda, eu estava com incerteza, que eu achava que eu também ia na iminência de perder, sabe assim? Qualquer dor, eu falava, vai perder. Aí você começa a ter sangramento, eu tive. Aí você começa, no finalzinho, tem Que é- aqueles picos de insulina. O que é maluco é que a maternidade, ela é maternidade desde que o mundo é mundo, né? Verdade. Eu lembro, tipo, eu era novinha, eu tive aula sobre parto. Então, assim, a gente ouvia, assim, eu acho que minha mãe, minha avó nunca escondeu as dificuldades que foi a maternidade no tempo delas, né? Que a gente pode olhar até que era mais difícil do que no nosso. E ela não muda. É claro que cada uma tem uma experiência, não é igual, mas a forma de engravidar, a mudança no corpo, o barrigão, a amamentação é amamentação, desde que o mundo é mundo. Só que a cada dia a gente vem nessa evolução, né, da nossa experiência. E eu falo que esse processo aí de transformação, acho que quando nasce é o que nos molda, né? É o que você falou, que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Eu acho que um pouco parecida com você, porque eu também tinha uma resistência a ter filhos, né? A gente acaba criando, assim, um sonho de ser aquela mulher de sucesso e fala, não, se eu tiver filho, eu não vou ser a mulher de sucesso, eu não vou conquistar isso, né? Como se tivesse equivalência, né? É como se fosse tivesse menos, equivalência. Porque ali eu não vou ser nada. Isso E aí. aqui Eu ouvi uma frase até assim, que é louquíssimo. querer ter o sucesso sem ter sucesso, sem fazer a sucessão, né? Sucessão. Que Forte. sucesso sem sucessão não é sucesso. Que os Verdade. reis, eles se dedicavam para formar um governo forte, mas ao mesmo tempo tinham que se dedicar a ter um sucessor, senão o sucesso acabava, o governo acabava. Então, assim, era uma expectativa com aquele sucesso e falava, não, mas a maternidade, que isso, eu não quero. Só depois que eu tiver, assim, super no sucesso, se der tempo, aí eu vou ter filho. E aí, eu acredito que Deus vem trazendo as transformações e no meu caso, Deus vinha martelando isso, eu falava assim, tá bom, eu vou parar de tomar o remédio. Mas, assim, ai meu Deus, que medo de engravidar. Se eu engravidar. E eu engravidei num processo de que eu e meu marido, nós começamos a empreender. Então, o que eu fiz? Durante a gravidez, eu não tive nenhum mal também. Só que eu me enfiei de cabeça em trabalhar. Eu quase não vi nada de quarto também, de nada. E quando nasceu, foi esse boom, né? Foi aquela questão do potencializar tudo, né? Sim. De, peraí, meu casamento tá assim, a minha casa tá assim, minha casa tá uma zona. Agora que eu tô vendo isso, como que eu não vi? Durante os 9 meses da minha filha, durante os 9 meses da gravidez, eu não vi, agora que eu tô vendo. Então, mas vem com aquela oportunidade, tipo assim, ou você resolve, ou você resolve. Não tem uma segunda opção, né? Não. E eu lembro de uma frase que minha mãe falava, era assim, quando seu filho nascer, você vai entender que não existe casa arrumada, que não existe cama arrumada. Porque eu sempre brigava, minha cama tinha que estar intacta, impecável. E aí ela falava bem assim, esquece, quando nascer, não vai ficar nada no lugar. Porque criança é assim, criança é imprevisível, criança... Aí ela foi me explicando, mas assim, a gente se coloca numa posição de cobrança tão grande que a gente não se permite às vezes. Então, assim, a gente vive numa sociedade que cobra, porque se você tá namorando, eles perguntam quando é que vai casar. Quando você casa, eles perguntam quando você vai ter filhos. Quando você tem um filho, eles perguntam quando você vai ter outro. E aí eles falam bem assim, você só tem ele...
Não, eu não tenho só. Eu tenho um filho. E é o filho. E ponto. Tem gente que tem, que teve, que gostou e teve, assim, não que eu não tenha gostado, mas assim, que quis ter mais. Eu também quis ter mais, mas Deus, não, né, ele falou bem assim, não, você vai ser mãe de uma só, de um só. E eu entendi, quando eu perdi na segunda gravidez, que eu tive o óbito embrionário, eu não entendi o porquê, né, o pra quê daquilo naquele momento. Mas depois de um tempo, mas eu também, o meu médico até falou assim, Andressa, agradece a Deus por seu organismo ser forte e ter rejeitado, porque era um feto muito defeituoso. E aí eu não consegui agradecer a Deus naquele momento, porque eu queria ter tido o meu filho, né, assim, a criança que eu estava gerando. E eu me senti tão incapaz, tão impotente naquele momento, e eu falava bem assim, nossa, eu não consegui segurar uma criança, eu sou um lixo. E essa cobrança da sociedade, porque você sempre tem que estar dando uma explicação para aquilo que você não conseguiu fazer. Então, Pra aquilo assim, que você não é, né? aí você pega e começa a se questionar o seu potencial, a sua força, sabe? E você começa a se recolher. E aí é por isso que a gente vê muitos casos de mulheres com depressão pós-parto, às vezes depressão durante a gravidez mesmo, ou até depois. Então, assim, porque existe uma cobrança muito grande em cima da gente, e a gente não sabe, às vezes, falar não. É uma pessoa que quer te ensinar como você tem que criar seu filho. Você não pode dar chupeta, você não pode dar mamadeira, você tem que amamentar tetando. Gente, Isso pesa cada demais. mãe é de um jeito. Então, às vezes, assim, eu consegui amamentar meu filho até 1 ano e 6 meses, mas tem mãe que não consegue. Não por opção, porque não teve leite ou porque teve que parar de amamentar para voltar a trabalhar. Então, assim, existe uma cobrança e a gente, como mulher, a gente aceita essa cobrança. Eu ia colocar até isso agora mesmo. Não é questão da cobrança, é questão da forma que a gente tem se submetido a isso. Né? Igual Verdade. você falando da sua mãe, eu me lembro muito da minha, que a minha mãe nunca falava isso. Que você vai ver casa arrumada. A mamãe sempre falava, você vai me dar valor quando você terminar. Eu ouvi essa aí. Então, sua mãe ainda é boa. Aí, e como foi seu processo, Amanda? Aproveitando que o que a Andressa estava falando, eu sempre tive a percepção de que eu seria mãe aos 30 anos. Legal. Aí quando foi se aproximando, né? Hoje eu tô com, acho que 31, eu já esqueço a data. Hoje eu tô com 31. Já virou mãe. Já Lembra só do bebê, a né? memória já tá ruim. Tá ótimo. Só lembro do bebê. Quando foi se aproximando, eu fiz igual desculpa, Priscila. Parei de tomar um anticoncepcional, tomava 9 anos, pensei, vou parar agora em maio, que aí meu corpo vai dando uma limpada, lá para janeiro eu engravido. Bom, junho eu engravidei. Nossa. Foi assim, né? Também foi E rápido. aí a gente, vou linkar aqui com o que você falou, Andrés, a gente é exposta a muita informação, né? A gente, assim, Instagram, Facebook e tal, nem uso muito Facebook, mas ali tem muita informação, então a teoria é muito linda, a teoria é muito Sim. romântica. Dá até vontade, né? Li muita coisa, né? Tentei ler alguns artigos, alguns livros e tal. E aí, quando chegou a prática, eu fui ver assim que uma coisa dava, outra tinha que se ajustar. A experiência de um não era a minha experiência. E aí eu fui, sabe, foi caindo as escamas, eu fui entendendo que aquilo ali era um processo para mim, assim como para todas as mães. E aí eu estou falando isso para chegar no que eu quero dizer de fato, né? Eu entendo que a maternidade ela é uma escola que Deus nos permite, né? Eu tenho percebido assim que tem aumentado o número de mulheres que não querem ser mães. É verdade. Sim. Verdade. E, Muito. ok, respeito a opinião, porém eu entendo que para nós que somos mães, né, nós podemos falar, é uma escola, assim como diz o meu amigo Pedro, é uma pedagogia que Deus É um de privilégio. Deus, Pedagogia né? de uma Deus. pedagogia Exatamente. de Você Deus, conhece porque a gente você é forjado como pessoa. como você nunca imaginou que você Como- seria. Isso aí, Eu sou exatamente. isso, meu Deus, obrigada. Você começa, né? Como pessoa, como esposa, como Verdade. filha. Eu lembro que nos meus primeiros 15 dias eu chorava. Só conseguia pensar na minha mãe, chorava. Poxa, agora entendo mamãe. Agora entendo mamãe, agora Quando a entendo gente briga na mamãe. sala, não vai brigar, não. Aí era tudo assim, mãe, aquele Verdade. chamego. E aí depois eu fui muito impactada também com o amor de Deus, sabe? Entendendo mais afinco aquilo que é a paternidade Verdade. de Deus. E A aquilo foi descendência, né? a descendência, O a que diferença significa, como é forte isso. de legado, sabe? Diferente de herança. E aquilo ali foi me impactando demais, assim.
E nós somos bombardeadas todos os dias com dardos de uma sociedade hedonista, que vive pelos seus prazeres, né? Que aplaude quando você perde uma noite estudando, que aplaude quando você perde uma noite isso aí. batalhando e trabalhando, mas quando vê uma mãe no quarto escuro Exatamente. de madrugada, acha que ela tá ali sem trabalhar, que ela tá ali O que você faz? É só isso, mas perdendo né? tempo. Oi? Ela está ali perdendo Só tempo. isso? É o que. Não, mas você coloca na creche e já vai fazer alguma coisa, como se você É não isso. estivesse fazendo algo Isso. por você. E isso é algo assim que, né, a gente, eu me pego me refletindo todos os dias, né? Sempre fui muito ativa, com agenda, sou cantora, então eu sempre, né, ministro também, sempre estava na rua fazendo as coisas, Levi nasceu, opa, mudou, a estrutura mudou total, então foi um choque de realidade para mim. Prioridade passa a ser outra, né? Sim, então eu Sempre. entendo que é Deus Sempre ele eles. dando a oportunidade da gente entender as nossas prioridades. E esse bombardeio faz você ficar mais forte na sua identidade, porque esse bombardeio, ele tira e questiona você. Ó, é isso mesmo? Porque você fica, né, entre o que eles estão dizendo e a sua desvalorização que você mesmo, porque só você tem o poder de te valorizar ou desvalorizar. Ninguém mais tem esse poder, né? Mas eles tentam dizer, mas só isso, o que você vai fazer da sua vida agora? O que você faz? Né? Aí você constantemente tem que estar dizendo, não, eu faço isso, eu cuido, eu levo na escola. Você tem que, tipo assim, listar. Olha, eu levo na escola, eu faço comida. E às vezes, quando a gente tem que desmarcar um compromisso por conta de um filho que tá doente, porque você teve que, vai acabar conciliando, né, ali, batendo ali um horário com o outro. Você marcou o seu dentista, mas você esqueceu que você tinha consulta e que talvez os horários não vai dar para você chegar na consulta com o dentista. E aí você liga para desmarcar e você já se sente culpada porque você é uma coisa assim surreal, porque a nossa prioridade são eles, né? Então assim, eu falo muito assim que a gente tem prioridades na vida, a gente acaba elencando, né? E assim, a gente às vezes desmarca tudo, uma reunião importante, um médico que você estava esperando já há bastante tempo, para você cuidar do seu filho. O meu filho tem 15 anos e aí outro dia eu tinha marcado várias coisas para mim fazer durante o dia e ele me mandou mensagem, mãe, eu tô passando mal. Gente, eu larguei tudo. Larguei tudo e saí desmarcando tudo e fui lá na escola, busquei ele, perguntei como é que tava, se precisava ir no hospital, no médico, não sei o quê. E assim, realmente você vai abrindo mão de você para você poder cuidar do outro, né? É o famoso padecer no paraíso. Padecer no paraíso. Mas isso tudo tem uma recompensa, né? Sim. Quando vem aquele abraço gostoso, aquele sorriso. No nosso caso, os nossos já sabem falar, o dela também, da Celina também, mas assim, de vocês que são pequenininhas ainda. Quando você ouviu assim, um eu te amo, mãe, é a coisa assim mais gostosa do mundo. Obrigada, mãe, era o que eu tava querendo. Onde recarrega todas as energias, parece assim que vem uma energia de onde você não sabe, né? Eu falo que é Deus, né? Que ele vem e te dá aquela energia e te renova cada dia. Eu falo assim, meu Deus, eu tô me sentindo a pior mãe do mundo porque eu não consigo fazer isso. Porque eu olhava assim, todo mundo faz isso, isso, isso. Eu falava assim, gente, mas por que eu não consigo? Eu sou diferente. Eu me achei, por tudo, quanto é mais sagrado, eu achava que eu era um ET, porque eu falava assim, não tem lógica, todo mundo consegue, por que eu não consigo? E aí, quando eu tive que eu voltei a trabalhar, meu filho já estava com 1 ano e 10 meses, e aí, no primeiro dia, aquela sensação de vazio, parecia assim, falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, é verdade. Eu não quero pra estar aqui. Mas a sociedade te cobra. A gente vive nessa cobrança constante, você tendo que dar conta disso, dessa cobrança. E você acaba se... Você fica oscilando por dentro, né? Você tá lá, mas não queria, mas ao mesmo tempo, eu fico lá, eles falam que eu não tô fazendo nada. Sim. O que eu faço, não é? Mas se você não tiver sua identidade firmada, você vai de vento em vento, né? Contra isso, e falar, não, é isso e eu sou Porque sim. quando você fala assim, eu desmarquei por conta de uma necessidade do meu filho, isso é visto como romantizar a maternidade. Está abrindo a mão de ser ela mesma para o filho. Mas você abre mão para trabalhar também. Sim. Você vira à noite, botando um projeto de honra, né? Isso é louvável. Só que isso é louvável, foi o que você falou. Isso também não é romantizar a carreira de sucesso, porque você não faz uma graduação e no outro dia tá andando de Porsche. Mas é verdade. Assim, não, então, mas a sociedade tem umas prioridades que não as
prioridades, as nossas prioridades, elas têm que ser individuais mesmo. Sim. Por isso que a gente tem as garantias individuais, né? Na verdade, verdade. assim, e a gente não se impõe, às vezes, porque a gente fala assim, não, mas a fulaninha lá do Instagram, ela consegue fazer. Mas não sabe qual é a realidade da fulaninha lá do Instagram. Sabe? Atrás Só daqui. que Por assim, trás, o que né? ela A parte tem, que né? não é postada. só que dentro do nosso lar e na vida dos nossos filhos, nós somos únicas e essenciais. Não Sim, nós somos substitui. os espelhos, né? Porque o Entendeu? espelho Então, arrasta. O exatamente. exemplo arrasta, né? Então, A gente vê esse, assim, um caos, né, de violência de próprias crianças, assim. E a gente começa a parar e pensar e avaliar, caraca, será que é isso mesmo? Teve realmente a presença não querendo culpar de forma nenhuma, Não. mas Cada um com a sua experiência, sua escolha, exatamente, consequente. exatamente. Mas eu me dedicando a presença, minha atenção, o carinho, a gente faz a diferença na vida do filho. A gente sabe disso. faz. Nós tivemos nossos pais, nossas mães, a gente olha pra trás e vê o que fez diferença em quem nós somos hoje do que não foi. Exatamente. Então, assim, no nosso lar, na nossa casa, na presença dos nossos filhos, nós somos essenciais, sim. Então, quando a sociedade vem com essa cobrança, com essa balança de que, você só é mãe, como assim? É o que ela falou, nós temos que ter essa clareza de identidade, que no momento que Deus nos deu esse privilégio, é porque nós somos essenciais e nós não vamos fazer pouca coisa, nós vamos fazer a diferença na vida de uma geração, porque Sim, dele virão mais sim. filhos. Exatamente. Não é? A Exatamente. gente tem que pensar assim, eu acho que o maior processo para todas nós, né, que estamos aqui, as que estão nos ouvindo, né, Verdade. é o milagre da vida. Eu creio que o nascimento dos meus filhos e de todas as mães foi um milagre e uma cura ao mesmo tempo, né, que nos curou de pensamentos que a Pri teve, igual eu também fui criada já. Por não, isso ativou em você não querer passar por isso, igual a mim, eu não via nada de bom nisso, porque eu via Sim. realmente, eu não vi o lado romântico Eu disso, também não. então eu não via a necessidade de passar por isso. Até que o Senhor colocou isso em mim, porque eu precisava do João para ter minha cura também. Então, eu creio sim que a maternidade em si é um processo de milagre e de cura para ambos. Verdade. Né? Então, Sim. assim, mas de todos os desafios que a gente enfrenta, vão ter eles mesmo, né? Inevitável. Dos maiores, assim, que a gente tira, assim, o maior que eu tive, além dessas cobranças que estão, que eu nem levo em conta isso no processo da maternidade, sinceramente, particularmente. Porque isso aí é uma coisa que está fora da sua casa, né? A Uhum. gente aqui dentro como mãe, eu como mãe de João, e eu sou a mãe de João, eu não tô aberta. Tanto que quando eu tive o João, eu levei ele para casa, e eu lembro que a mamãe foi lá visitar ele, eu falei assim, eu me escondia, né? Aí eu falei assim, não tem ninguém em casa. Porque eu não queria que ninguém visse ele, que ninguém pegasse ele. Aí eu falei, esse menino tem que ficar 3 meses sem ninguém ver. Sim. E fiquei naquela bolha, porque eu fui ler um pouco como que era. E como o João também era prematuro, então ele veio da UTI, então qualquer bactéria, a gente fica naquele cuidado todo. Tanto quando a Bia veio pra casa, mãe, pega logo essa menina, já da casa, era todo mundo. O segundo eu deixei todo mundo. Tanto que esse dia eu tava até me culpando, conversando com o pai dela. Eu falei, cara, eu nem me lembro quando a Bia começou a andar, que coisa estranha é essa? No segundo, o primeiro a gente anotou. Então, eu tava- Tudo memória Vocês fotográfica do passaram por primeiro. isso também? Sim, porque assim, a gente anota tudo, né? O primeiro dente, eu não sei o que, eu guardava os dentes de João, não tem nenhum dente de E a Bia. gente, hein? É igual o doce, né? Eu não tenho, eu tenho só um, né? Mas assim, Então, no primeiro todo mundo evita o doce até os 2 anos. No segundo vai lá, come, qualquer coisa, até dá. A gente tá conversando isso aqui agora, que o meu primeiro filho, ele teve contato com açúcar. E eu tive uma maior dificuldade com ele, porque eu saía pras festas, o menino não comia nada. E era um saco pra mim. Eu falei, cara, tinha que levar comida a todo menino. A outra vez, alguma coisa pra mim, assim, equilibrado, lógico. Mas eu comecei a ver que não era muita vantagem ficar... Não era aquilo, Sim. né? E aquela teoria não deu certo É, pra você, né? funcionou. Então você foi adaptando, né? Gente, deixa eles comer um pouco de doce. Então, assim, pra mim o maior desafio, realmente, assim, como a Beatriz colocou, pra mim o maior desafio, quando Deus colocou em mim a vontade, que só ele pra ter colocado essa vontade É em mim verdade, de só ter ele filho, e foi as mudanças físicas. Eu era muito preocupada com as mudanças que essa também criança iria me trazer fisicamente, como o meu corpo ia mudar e como ele iria voltar, Isso. porque pra mim foi o que mais eu fiquei pesou. presa nisso e ficava com muito medo da questão de como essa criança ia mamar. Falei, gente, como é que é isso? E eu tenho muito presa, eu não queria nem ouvir, porque eu não queria bloquear minha mente porque eu ia ouvir. Então, assim, meu maior desafio foi esse, assim, da maternidade. Gerar essa barrigona e essa amamentação dessa criança.
Mas é realmente um processo de ensino de Deus, né? Assim como a Bíblia diz que Jesus, como filho de Deus, ele aprendeu, né? Pela obediência, naquilo que ele padeceu, naquilo que ele sofreu. E na maternidade existe isso, né? Existe. Esse sofrimento, né? Eu todos os dias, assim, eu percebo Deus, ele revelando o amor dele. É um questionamento existencial, né? Feminino. Do Exatamente. seu feminino. Tá, Exatamente. eu até então eu era filha, aí me tornei de outro que é esposa, pertenço a ele, dois são um, beleza? Aí quando você começa um pouco a viver esse dois, você fez um, que é uma só carne, aí de repente vem você Beatriz, eu gerando entendo que isso, eu entendo que esse gerar é uma revelação do amor de Deus por nós, revelação do que é amor um amor que não busca os seus próprios interesses. Gente, interesse nenhum. Levi tá numa fase, vocês estão ouvindo os gritinhos? Sim, Ele tá numa fase abençoada. Não para lá e pra cá. E começou aquela, assim, né? Dizem que tem uma fase de barganha. Então ele sim. tá fazendo umas birras. E aí eu tenho que ir ali tentar, nem sei como Nem sei o que direito, né? fazer. Nem sei se pode falar não, se não pode, como que faz. Mas às vezes quando eu erro, eu sinto uma tristeza. Meu Deus, errei. Eu vou tentando ajustar ali. E é fato, assim, é fazer sem esperar nada Sem em esperar. troca. É uma intuição, Porque né? ele não tá falando ainda, né? Ele corresponde do jeitinho dele, porque é uma pessoa, tem personalidade. É um bebezinho, mas tem personalidade. Sim. E a gente vai todos os dias se renovando a entender que de fato é esse Fazer a amor de Deus. leitura, Esse amor exatamente. ágape, que não busca Eu tive- seus próprios interesses, né? Que vai na contramão da sociedade hedonista, que busca seus Sim. prazeres, que, sabe, que O que é egoísmo, aquilo de egoísta. querer sempre o melhor, de querer sempre se colocar sobre, né? Exato. Ali você não se coloca. Pelo contrário, você tira, você dá que você não tem, você tira da onde você não tem, você faz mágica, você faz, É um né? aprendizado diário. A leitura, a conexão que você tem com a criança é sobrenatural, porque de você olhar, né? Vocês podem confirmar comigo. Você olha, você sabe pelo semblante se tá com dor, se tá feliz, se aconteceu alguma coisa que o amiguinho fez. Não é assim? Sim. Essa conexão que. Mas como que você sabe? Você Do só nada. sabe. Você só sabe. Aí você só pergunta, né? O nosso Pra agora que tá meio confirmar. grande. Você só. O que aconteceu? Não, nada, mãe. Eu peguei ele. Não, senta aí e fala. E aí você. Era exatamente Vamos conversar, né? aquilo que você já sabia. É muito louco. Você fala, meu Deus, o A gente que tá conexão conectado desde é essa? E, lá. e é uma É algo e- divino e mesmo. também Né? é uma construção assim também de caráter, né? De caráter, de valores que você já vai passando e eles já vão pegando aquelas coisas. Você vê assim muito das características dos pais nos filhos, mas não é só a característica física. São as características, os jeitos, a forma como se posiciona, né? Eles já estão ali assim, o jeitinho já de quando você, igual o seu, você falou que já tá aprontando, né? E aí o jeito de aprontar e de se entregar que tá aprontando, você já vê uma característica ali assim. Então, assim, eu acho que é também Perceptível. muito Né? importante a gente também saber, assim, e falar até para as mamães, futuras mamães, aquelas que estão querendo engravidar agora, sejam realmente exemplos para os seus filhos, né? Desde Amém. quando eles nascerem, deu à luz, seja exemplo, porque isso tudo vem, assim, muito forte. Quando chega na fase da pré-adolescência, na adolescência, essa característica, esses valores, sabe, eles explodem. Só pegar um link que a Então, Andressa está assim- falando, de exemplo, Andressa. Muitas vezes a gente fala de exemplo só para. Tem mãe que fala exemplo, mas da onde que eu vou pegar esse exemplo? Aí, né, vai à internet. Não é. Seja você, se abra. Isso, Você, o exemplo é você, com seus defeitos. Se abra, se mostre para o teu filho que ele também tem essa leitura de você. Porque se você vai fora buscar o externo e você vem colocar para ele, vai ter conflito. Sim, e Entendeu? Não tenha medo de se abrir, né? E eu acho que o mais importante também, assim, é conversar com os filhos, né? A gente vive num mundo que é tudo tão rápido. Tecnológico. A gente vive, assim, aconteceu uma coisa lá no Japão e a gente já tá sabendo aqui, assim, em menos de minutos, né? Minutos. Em minutos a gente já tá sabendo. Então, assim, conversem com seus filhos, sejam amigas dos seus filhos, mas, assim, impondo sempre a autoridade de mãe, né? Porque isso é muito importante. Quando eu falo, assim, de amizade, não é se comparar ao coleguinha da escola.
É ser amigo para que ele traga ou ela traga para você os conflitos que ela está vivendo ali, que eles estão vivendo, mas que ao mesmo tempo ele tenha coragem de falar para você, que ele não se sinta exposto, né, Exatamente. por estar se abrindo para você. Então, assim, essa parte, essa questão de... Porque, assim, às vezes a criança vem, o adolescente vem e te conta uma coisa, que Isso assim gracinha, mesmo. ou não dá confiança, ou então Isso. vai contando para outra. Então, assim, às vezes, assim, é uma dúvida que ele tem, ou alguma coisa que ele trouxe, uma intimidade, aí você vai ficar espalhando, não. Então, assim, essa confiança, ela vai ser quebrada. Então, quando eu falo assim, para ser amigo, é para se colocar no lugar de amigo, para que seus filhos te busquem nos momentos que eles tiverem os conflitos que precisarem, porque eles vão procurar para ter um apoio. Exatamente. Não um apoio do que... porque, assim, a gente que é ser humano, a gente tem tendência a querer o apoio naquilo que a gente acha que é certo, né? A gente não quer ouvir a verdade às vezes, mas, assim, você fala assim, olha, mamãe te ama e mamãe vai te falar a verdade. Então, a gente vai sentar e vai conversar. E conversar e explicar. Porque isso é passar valor também. Porque Exato. se você não fizer isso, Alguém o vai mundo fazer. vai fazer e de Algo uma vai forma mexer. bem errada. Às vezes é um Com uma amigo, forma bem é um vício, inversa, né? É um vício. O legal desse podcast é que a gente está tendo uma troca aqui de fases Aham. diferentes. Verdade. Maternidades. Então, a gente parou aqui para ouvir, né? E muito legal. Não, você falando, né, de se pode falar não, se não pode falar não, porque é exatamente a fase que eu tô vivendo. Mas, e a questão da culpa, eu acho que nessa fase é gigante, principalmente para nós que é mãe de primeira viagem e também nunca assim, idealizou e falava, não, eu vou fazer assim já estudando, porque eu não era Tinha um assim. plano. Tipo, nasceu, bum, e agora? Como é que faz? Aí vai procurar logo depois que nasce. Eu tive uma experiência com a minha filha que eu refleti muito, e essa questão do amor, a gente não tem como não associar ao amor de Deus, porque nós somos falhos, né? E foi uma semana muito difícil com relação a sono, com relação a colo, com relação ao cansaço mesmo. E eu tava assim, eu acho que nem eu estava me aguentando. E eu ali, super irritada, já tinha, né, feito os cuidados de modo, assim, automático, grosseiro. Ai, e no pensamento, eu não aguento mais. Meu Deus do céu, o dia tem que acabar, né? Nasce outra igualzinho. E ela, chorando, me pediu colo. E aí, no momento que ela me pediu colo, eu já tava cansada. Eu comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. E quando ela me pediu colo, ela me abraçou e me apertou. E ela respirava aquela respiração funda, assim, ó. Tipo assim, calma, amor. Nossa. Vai passar. E aí eu fiquei assim, que é isso? Parei de chorar. Aí eu falei, tá bom, filha, a mamãe entendeu. Ela olhou pra mim, sorriu, foi pro chão, começou a brincar, pegou o brinquedo, me deu, eu sentei e falei, Deus, o que Que é foi isso? isso? Nem eu tô É, me aguentando, eu tô a semana toda nervosa. E, tipo, se for olhar as gafes que eu já tive com ela, na hora de cortar a unha, arrancar pedacinho da pele, Aham. prender no macacão, Ou sem querer. Ai, dá querer licença. uma comidinha, fazer uma reciclagem da comidinha. Falei, o que Reciclagem é é ótimo. isso? Aí veio, eu acredito, é o Espírito Santo Claro. de Deus. É, Falou assim, Deus. isso aí é uma noção do amor incondicional que você fala, que você canta, que você falava aí a vida toda que você não tinha ideia. Eu falei assim, cara, se ela me ama desse jeito, eu sou desse jeito. Às vezes você fala, meu Deus, eu sou péssima. Aham. No começo eu fazia cada coisa, eu falava assim, desculpa, filha, mamãe boba. Ah, Porque eu fazia, você não tem experiência, de repente cai um bebê no seu colo. E aí eu falei, se ela me ama, ela quer a minha presença, o meu tempo, o meu colo, o meu carinho, imagine Deus, cara. Esse amor incondicional que a gente fala, que a gente olha no espelho e fala, eu sou amada. E às vezes a gente não tem não ideia. tem ideia. Você fala só pra... Né, Você mas você não vê. tá E sentindo ainda. essa escola A- nos ensina Às isso. vezes a informação, ela pode até estar na sua mente, né? Mas para descer pro seu coração é só o experimento, é só a experiência. Por isso que na nossa conversa aqui eu falei que quem não quer ser mãe não vai ter essa experiência. Não. Não, Que a gente está se vai. permitindo Ela não expor. vai ser menos, mas ela só não decidiu. Exatamente, isso, exatamente. Né? E na maternidade, a revelação do amor de Deus, é incrível. ela é diária, É. diária. É de É um constranger. presente. Realmente nos constrange a Sim. entender que, apesar de sermos falhos, existe um
pai, né? Mostra e aí, exatamente maternidade aqui isso. eu vou falar como algo assim, no contexto de Deus sendo mãe também, né? O Sim. Levi não é meu filho, é filho de Deus. Aham. Às vezes a gente não vai conseguir ter controle, nós somos impotentes mesmo. Sim, importante. Às vezes eu vou ter que dormir, eu não vou conseguir ver o meu filho, não sei se ele vai engasgar, não sei se ele vai ter, né, sei lá, Você uma entende que você não morte tem súbita, controle. e a gente tem que Isso. descansar no nosso travesseiro e Isso. falar, ele é teu filho, Deus. Eu, ao mesmo tempo que eu tô Cuida, cuidando, eu não tenho E eu domínio sou sobre tua todas as filha. coisas, Eu né? sou tua filha, eu também preciso descansar para cuidar dele, que o Senhor me deu, né? O Senhor cuida, ele é teu. Eu costumo falar bem assim, falo assim, o Senhor, ele é meu, mas foi o Senhor que me deu. É Me ajuda a ótimo. cuidar. A Porque gente... sozinho eu não consigo. Então, assim, a gente precisa sempre colocar. Eu acredito, assim, muito no poder da oração. Que a gente sabe que, né, oração, ela realmente move montanhas. E a gente vive, assim, num tempo tão corrido que muitas vezes a gente não tem. Quando a gente para, já tá tarde demais. Às vezes o filho dormiu ali. E É. você fala assim, eu não fiz nada, né? Aí eu acredito, eu acho assim, que não deu tempo de orar com o filho quando ele tá acordado, mas vai lá e ora com ele quando ele estiver dormindo. Impõe as mãos, porque a imposição de mãos, né, de uma mãe, ela é poderosa. Poderosíssimo. A Bia Então- sempre brinca comigo, ela tá passando mal, e ela fala, mãe, você já orou pra Deus pra me curar dessa doença? Eu falei, eu orei pra você parar de aprontar, que nem A sempre... minha, Olha só, Deus, Bia, é Eles meu são pai demais. também, né? Agora começa essa a minha, ela fala, falância. mãe, às vezes eu tô dormindo, você chega lá e... Mãe, pô, faz mais baixo que eu fico lá. Eu escuto tudo, mãe. Eu fico lá e põe a mão. E você aperta, ela imita. Como que eu fico lá? Beijo. Aí você põe a mão na minha cara. Não, mãe, ora, só põe a mão aqui, então você vai atrapalhar, você me acorda. A Andressa falou uma questão da nossa intimidade e se aproximar dos filhos, de passar essa segurança. Eu sempre falo assim, né? Que o amor tudo transforma e o abraço traz, né, pra perto. Então, assim, eu nunca fui da mãe que iria, que fiquei, não vou dar costa, as crianças viviam dormindo no meu colo, no colo do pai. Eu nunca fiquei nesse negócio, tem que ir pro quarto, tem que... Eu falei, cara, depois ele se resolve quando crescer. Então, eu acho assim que o amor, ele nunca vai estragar um filho. Não, E é minha não. opinião particular, ele não vai. O excesso de beijo, o excesso de abraço, o excesso de conversa, isso nunca vai ser vocês demais. estar junto. Não, nunca vai ser demais. Então, acho assim que o maior desafio nosso, às vezes, como mulher antes da maternidade, é conseguir separar esse tempo de ainda sermos mulheres empreendedoras, as que Esposa trabalham ainda. E fora. esposa, e a mulher. Aquela Não, mulher- o tempo de esposa eu tô jogando já do meu filho também. Não ficar dividindo muita coisa, mas que a gente não vai dar conta, não. Mas tá já com os filhos, você tá aí misturado nesses aí, ó. Você aproveita esse 50% dos 50% nosso. Porque eu acho que é muito importante também a gente estar com a nossa fé muito estabilizada, porque a gente precisa também procurar estarmos bem para esse bem que eles vão precisar, dessa orientação. Eu sou mãe de menina, a Pri também, e a gente tem esse papel também de tornar essas mulheres desse futuro, né? Que a gente nem vem disso, né? Vou fazer 40 anos, a gente vem de uma outra geração. Hoje a gente vê o tipo de coisas que as mulheres estão sendo expostas. Então, assim, a gente tem que fazer essa busca também. Sim. Então, o nosso papel realmente vai gerando uma mãe e vai gerando até, né, o fim da vida. Sim, até o Eles falam, né, que aí a mamãe fala, a gente vai dormir, você não vai dormir nunca mais. Uma vez mãe, sempre mãe, né? A Andressa está com dela de 15, vocês estão com de 1 ano. 11, Então, assim, hoje eu sou uma mãe de um menino de 10 e de uma menina de 5. Então, tipo assim, eu não sou preparada para ser a mãe deles agora, né, nessa idade. Mas aí a Andressa chegou a 15 anos e tá... É um processo cada dia. Então, eu acho assim, a gente ainda tem muito suporte. A gente foi lá em Eva não tinha uma amiga para aconselhar, ela não tinha ninguém que tinha feito isso antes dela. E Deus capacitou ela. De 6 mulheres que foram mães na Bíblia, 4 delas eram estéril. Ana era. Sim. Né? A gente vê tantas aí e Deus fez mulheres e capacitou elas. Então, eu creio assim que foi o revelando, nosso né? No processo, ele veio maior revelando. desafio, na verdade, história nessa confirma jornada é confiar que temos um pai que nos assiste, não vai nos direcionar
aos não, aos sims, ao que dá, ao As que não dúvidas, dá, né? as dúvidas. Eu acho a gente descansar, igual a gente colocou, igual a Pri colocou, era ali um pedido de socorro, você vê que Deus te socorreu através da sua Sim, filha. através dela. Então, assim, nem tudo a gente vê esse caos, eu sempre quando eu vejo caos da gente, eu preciso me concentrar aqui para não endoidar. Mas, assim, eles são o nosso reflexo. Eles sempre vê Bi e fala. Lá na escola, eles são da mesma escola, mas só que já mudou de escola, já que ele já cresceu e a Bi continua na pré-escola. Aí a diretora é a mesma, ela sempre fala, Celina, João é o pai dele, né? Agora essa Bia. É você todinha, menina. Aí a gente vê, assim, que não tem pra onde fugir, né? Então, nosso Engraçado, uma maior pessoa de exemplo fora convive com ela, tá, certo período, mas não tem intimidade com você. Já fez a leitura, né? fica. Legal isso. Então, assim, a gente sempre tá próximo dos nossos filhos, né? Perto e mostrando a eles um caminho, porque eles, é como vocês colocaram, né? Eles têm personalidade própria, Tem. né? Então, a palavra de Deus nos diz, mostrar o caminho que eles devam andar, assim será longa vida. A gente vai ensinar, mas a gente tem que respeitar essas individualidades, igual a gente colocou eles, de ouvir, não de colocar. Eu acredito muito hoje que a gente tem verdades, né? Então, eu preciso ouvir meu filho, igual às vezes eu falar com ele, ele fala bem assim, ah, mãe, não vou falar não, então. Aí eu já sei que eu fiz alguma coisa que eu acabei bloqueando ele e falar, não, filho, pode falar aqui. Uhum. Porque eu sou mãe de, não, tem que ir. Desse jeito. Aí porque a gente foi criada assim. Foi criado Sim. assim. É desse jeito. É. Porque Então, eu assim, quero. agora eu fico assim, aí, o pai dele sempre fica assim quando eu vou começar. Ah, Ô, Celina, você está falando e eu creio que Deus ele é uma fonte inesgotável. Né? Às vezes a gente não teve uma referência, graças a Deus, eu até falo, né, pela minha mãe, não foi o meu caso, mas às vezes a gente não teve uma referência do jeito que a gente queria, de mãe ou de pai. Mas Deus, como uma fonte inesgotável, se a gente acessar ele vai nos conduzir ele a, transfere a esse toda a conhecimento. verdade, ele vai nos ensinar, né? Você estava falando aí, eu lembrei de um filme, não sei se vocês já viram, A Cabana. Sim. Já assisti. Nesse filme, é muito legal a ilustração, né? Ele traz Deus Pai, Filho e Espírito Santo e Deus como uma mulher. Né? E ali fica muito claro, assim, Deus se revelando através da paternidade, maternidade, né? Então, às vezes a gente está ali na nossa rotina com o bebê, vocês com filhos maiores, e a gente não sabe como agir, o que fazer, né? A gente se sente de fato impotente, mas Deus, ele nos ensina, ele nos instrui. E eu acredito que a gente precisa ter esse papel, um papel fundamental para a nossa geração, para a sucessão, De para busca de conhecimento, não ceder, né, às pressões externas. o legado que vai ficar, né? Exatamente. E é bacana, Amanda, quando você fala isso, assim, do filme, né? Você faz esse link, porque, assim, eles falam bem assim, que Deus se apresenta pra gente da... Sim. Então, se você precisa de Deus no formato de, né, daquela, um pai, vai ser um pai. Se ele for como uma mãe, vai ser uma mãe. Então, assim, a gente precisa entender que é só pedir. Exato. Repete aqui nesse aqui. Pode continuar? Voltou, acho. Ah, voltou. Então, assim, a gente precisa entender, assim, que Deus vai se apresentar pra gente da forma como a gente precisa naquele momento. Exato. E a gente não precisa ter medo. Porque, às vezes, por mais que a gente faça, Deus vai fazer isso, Deus não vai fazer, Deus vai te capacitar para fazer. Porque, às vezes, assim, o que a gente vê muito aí da religião é que existe uma imposição do medo também, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem um acesso, né? Tem uma vivência com Deus, mas tem medo de Deus. Então, assim, a gente não pode ter medo de Deus. Fica Porque esperando ele vir fazer. a gente tem que ir fazer e ele vai capacitar Vocês- para isso. Então, assim, eu costumo falar assim que filho... Às vezes esse medo é porque acha que Deus está lá no céu. Não, mas se você aceitar Jesus, ele está aqui aqui com pertinho. você. Ele é o nosso Todo pai, dia, ele é a sua mãe, toda ele é o vez que é você seu precisa. O que você Sim. precisa. E a gente fica nessa busca, às vezes, incessante, assim, de tentar ser melhor. E a gente esquece que a criança não precisa, às vezes, do melhor. Ela precisa daquilo que é suficiente para ela. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a gente fica buscando, né, ser perfeita o tempo todo, se cobrando o tempo todo, mas não assim... gritar, eu vejo que gritar traz isso, eu vejo que isso E a gente se me cobra cobra. porque é cobrada, e só que, assim, criança não... É aquela coisa, né? Não precisa de quantidade, precisa de qualidade.
Criança não precisa de muito, ela precisa do, Ela do só que é quer você, suficiente. Do do que é jeito que suficiente. você é. É tanto que quando Como eles estão. Deus, né? Quando eles estão doentes, eles querem a mãe, né? Porque assim, quando você tá doente, é o momento que você tá mais vulnerável. É. Você tá mais fraco, fragilizado. E eles querem a mãe. Uhum. Então, assim, não é por nada. Não é porque é apegado à mãe. Não, não é por isso. É porque naquele momento ali os dois se completam. Porque eles têm. Por mais que tenha rompido o cordão umbilical, mas assim, o cordão, né? Ele é eterno, a né? A segurança tá no segurança tá cheiro. ali. Então, assim, não adianta. Cortou o cordão ali, beleza, mas continua. A ligação, o elo continua, né? Não existe uma ex-mãe. Não. Não Não vai existir nunca. Não existe ex-filho, né? Eu lembro na minha adolescência que eu chegava à tarde da noite das festas e eu entrava, batia no quarto de mamãe pra entrar, que era dia de chuva, eu sempre tive muito medo de trovão e de raio. Falando como filha agora de uma mãe. E eu entrei, bati no quarto de papai, e mamãe falou assim, não acredito que você vai vir pro meu quarto. Nessa idade, você veio da rua, ficou até de madrugada na rua, com milhões de perigos, agora por causa de um trovão, você vai entrar no meu quarto. Mãe, por favor, não consegui dormir. Aí eu fiquei na porta dela, falei, não vai entrar, né? Já tá mais de 20 anos, vai entrar no quarto. Ela deu um bocado de trovão, ficou até de madrugada na rua. Aí, quando o papai viu que ela dormiu, né? Ele abriu a porta, ele entrei. Pode ficar aqui do lado dela, que aí ele botou o colchão assim. E eu fiquei do lado, assim, na cama de mamãe, assim, só pra sentir a respiração dela sem eu conseguir dormir. Então, como eles colocou assim, não vai ter idade, né? A gente Não tem. vai ter, mas a gente precisa dessa segurança de perto. Não é porque não tem um elo com o pai, é porque nesses momentos de mais fragilidade maior, a gente precisa do cheiro da nossa mãe, né? Agora a gente tá chegando já ao nosso final, né? Foi um papo que com mãe a gente tem o dia inteiro para conversar aqui, né, gente? Dias. Idade, filho, Falou que não no final acaba. que até ficou triste. Então a gente vai estar aqui, né, já finalizando, colocando uma mensagem aí. Foi muito legal estar com vocês. Sim. Foi um papo bem... Uma troca maravilhosa. né? Espera aí essa adolescência desses dois. Pré-adolescência. Já são bem, já adolescentes já. A gente vai vir aqui A para gente agora trocar é uma mais fase mais experiência. tranquila, né, Andressa? A gente tá numa fase mais Agora é só tranquila. Agora curtir, só... eles saem juntos. Eu tô eles não num- querem. Sim, tirando aquela coisa assim, né? Você falou até da questão de ser de 20 anos, você procurou a cama da sua mãe, né? O meu passando mal, ele fala, mãe, tô passando mal. Eu falo, deita aqui na minha cama. Ó, a gente não vai entrar na conversa de menina e menina, tá? Passando mal. Porque os homens passando mal. Eu tenho uma menina e um menino. Não vou entrar nisso para não entrar numa discussão maior. Então, gente, dia 14 de maio tá chegando. A gente quer deixar aí um parabéns especial para todas as mães. Né? Eu quero dar um feliz dia das mães especial para Dona Odete. Né, que o chinelo sempre encontra. Então, feliz Dia das Mães para todas as perfeitas mães. Vocês são as melhores mães desse mundo e vocês são as melhores, tá? Eu vou estar deixando aqui, passando para cada um de vocês também, tá deixando o feliz Dia das Mães para vocês, uma mensagem que vocês quiserem, tá ok? Eu também vou aproveitar, então, para mandar um beijo para minha mãe, Dona Laodiceia, Timóteo, e a Dona Nelly também, minha avó, né? Tive aí o exemplo dessas duas mulheres maravilhosas. E é isso, assim, nós não somos perfeitas, a gente sabe disso. Mas a gente faz o nosso melhor. E nós somos amadas tanto por Deus quanto por nossos filhos do jeito que a gente é. Então, só aprender, se disponibilizar a aprender com essa experiência maravilhosa e abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus nesse processo maravilhoso de aprendizado, né? Nessa escola que é a maternidade. Bom, eu também quero dar um feliz Dia das Mães, né? Para minha mamãe. Morgana, parabéns, mãe. Obrigada por ir na contramão aí de tanta gente que queria que eu fosse talvez uma coisa, mas você, desde que eu me entendo por gente, me instruiu naquilo que Deus falou antes de eu nascer. Então, muito obrigada. Eu sou eternamente grata por isso. E eu quero dar Feliz Dia das Mães também para as minhas cunhadas, Roberta, para Suzane, para várias amigas que também são com bebezinho. Deus capacite vocês, renove as forças de vocês e vai passar. Vou acompanhar, né? Vou seguir o fluxo. Desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Rosa. Se eu tenho a força que eu tenho hoje, se eu tenho a coragem que eu tenho hoje, é graças a ela, né? Agradecer por tudo que ela me ensinou,
para ser sempre corajosa, nunca desistir. E desejar um feliz Dia das Mães para minha irmã, para as minhas cunhadas, mas em especial para minha cunhada Carol, que ganha neném, né? Há pouco, acho que quando chegar dia 14, ela já vai ter, Ser já vai estar, coroada. já vai estar com a Estela no colo, já nos braços, a nossa estrelinha. Então, assim, um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo, né? E que Deus capacite vocês a cada dia, que encorajem vocês, que dê forças para seguir. Maternidade não é a coisa mais difícil do mundo, mas também não é a mais fácil. Mas Deus vai capacitando, né? Sejam amigas dos seus filhos, tragam eles para perto, levem eles para Jesus, né? Porque eu acho que é isso que importa. Eu também. Beijo para dona Ava, que também não desconheço mulher que foi pai, mãe, todos os aquilo, sempre buscando o Senhor. Minha avó também que ajudou ela, né? A ser a mulher que eu sou hoje, né? Isso é muito importante para as famílias, né? Porque às vezes nem, né? Hoje em dia é tudo muito disfuncional e essas mães que se desdobram são muito importantes e fazem a diferença. Então, meu recado também vai para essas mães que estão nessa posição, que são inúmeras, né? Que às vezes não tem a força do parceiro ali, que infelizmente ficou pelo caminho, que você consegue sim, que Deus capacita sim, eu sou aqui fruto disso. E não pense que, não tem, consegue. Então, eu quero levar essa palavra para todas essas mães aí que se sentem muitas vezes desamparadas. Não está amparada. Basta buscar você ali no seu quartinho, você e Deus ali, ele vai te direcionar, às vezes não da forma como você quer, né? Porque às vezes a gente, não, fale, não. Mas aquilo, como ela citou do abraço, às vezes vai ser só um abraço, às vezes vai ser alguém que vai trazer uma direção, né? Então se apegue e creia que Deus fala com todas as coisas, não limite Deus jamais. E é isso aí, gente. A gente encerra aí. Segue a gente lá no Conexão de Fora, no Instagram. Se informem, temos o Conexão Move, temos o Brave, o Box, estão lá te esperando. Feliz Dia das Mães. Uhul, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.